Podemos começar? Feito. Bem, bom dia a todos, a todas. Obrigado aí pela presença, né? É um enorme prazer receber os nossos colegas aqui da Paritec, dois dos quais brasileiros, que provavelmente então vão falar em português com vocês, tá certo? É uma rede, um grupo de universidades francesas, né, da cidade de Paris, como o nome sugere, obviamente, de excelência, tá? São ótimas escolas, eu tenho certeza que vocês sabem disso, tá? Mas ninguém melhor do que eles mesmos para apresentar e mostrar o perfil de cada escola, quais são os cursos, né? O duplo diploma, né, que é o foco particular aqui hoje, tá certo? Depois fiquem à vontade também para fazer algumas perguntas, né, para discutir algumas ideias. Eu agradeço aqui os colegas todos, o Artemio, que acho que vai começar fazendo a apresentação, tá bem? Muito obrigado, Artemio, por favor. Obrigado, professor Márcio. Obrigado, professor Davi, que veio aqui sempre prestigiar. Obrigado, Mariana, pela super organização. Mariana, inoxidável, sempre a postos para ajudar a gente. Então, a gente está aqui para uma apresentação rápida, coisa de 20, 30 minutos. A gente abre para as questões. Antes das questões, eu gostaria de apresentar um testemunho que um antigo aluno da Poli, ele não é tão velho assim, mas que ele foi estudar com a gente, deu certo, voltou, terminou a Poli. Eu acho que esse aqui é mais alto. Vocês estão me ouvindo melhor? Claro. Então, a organização da manhã ela vai ser relativamente simples, tá? A gente não vai demorar muito para ir almoçar. A gente agradece a presença de vocês todos. Então, vou fazer uma apresentação sucinta. Eu gosto de responder perguntas, vocês estão aqui para perguntar. A gente pode passar o dia fazendo apresentações. Eu estou deixando no PC aqui com a Mariana outras apresentações, outros arquivos PowerPoint que a gente não vai passar aqui. Mas tenham fome, ela vai visualizar isso, vai difundir isso pelos canais de comunicação internos da Poli. Fiquem tranquilos, acessem a informação aqui, ideias. Tá? Então, a gente está falando, então, de um recrutamento coordenado. Né? Recrutamento porque é um processo de seleção, tá? E coordenado em 3 dimensões. A primeira dimensão é, as escolas francesas aplicam os mesmos métodos por uma questão de homogeneidade, análise de dados, tem alunos que prestam, vamos assim dizer, para 2 escolas. Então, há uma coordenação entre as escolas. Um segundo nível de coordenação é essa metodologia aplicada em diferentes países na mesma época. Então, o que a gente está fazendo aqui no Brasil, tem uma pessoa na China, houve uma missão de promoção na Argentina, Colômbia, em alguns outros países. Então, há uma coordenação a nível internacional com parceiros como o professor Márcio, como a Mariana, como o Davi. Tem outras Marianas, Davis e Márcias em outros países acolhendo, organizando, já fazem anos. Então, há uma segunda dimensão de coordenação. E uma coordenação que muito me aprecia é a coordenação com o parceiro local. Por quê? Porque ele conhece vocês melhor do que ninguém. Ele sabe quem tem potencial de internacionalização, nível de maturidade, um certo potencial de língua estrangeira. Tá? Então, a palavra coordenado ela vai muito mais além do que dizer, mas tem um site internet, vai ter um teste, entrevista. Não, essa coordenação humana, pessoal, que no nosso grupo a gente faz o possível para que ela ocorra de maneira presencial. É um prazer, é claro, fazer os vossos corredores, ver as pessoas e estar nessa comunicação não verbal, que a gente sabe que é extremamente importante nesse mundo pós-pandemia, onde a gente foi obrigado a recolher um pouco as velas e navegar de uma outra maneira enquanto a situação esteve complicada. Os slides eu vou tentar eu mesmo não fazer muitas bobagens, né? Já fiz a primeira. Para avançar, exato. Então, a nossa associação Paritec, vamos assim dizer que é o nome do grupo, ela integra 6 escolas. A Água Paritec, que é uma escola, então, onde as ciências biológicas elas são um elemento obrigatório, vamos assim dizer, das aplicações de engenharia. A École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, que é uma escola basicamente de mecânica, naval, aeronáutica, produção, basicamente. A École Nationale Supérieure de Chimie de Paris é uma escola de química no sentido disciplinar, muito mais disciplinar do que algumas outras escolas. A École Supérieure de Physique et Chimie Industrielle da Ville de Paris, o SPCI, é uma escola que tem, como todas as outras, uma história secular ou quase. É uma escola que depende da cidade de Paris, não é uma escola que depende de ministérios, por exemplo, pela própria história dela. O Institut d'Optique Graduate School é uma escola de ótica,
Não é uma escola de física onde você vai aprender ótica. Você tem que chegar sabendo ótica para avançar mais. Áreas médicas, militar, comunicações, as aplicações de ótica no mundo moderno e do futuro. E a escola, vamos assim dizer, mais genérica do grupo é a Escola Nacional Superior de Minas, que não é uma escola de geologia. Tá? Mas esse nome tem a ver com a história da própria escola. Claro que lá você entra na escola, você vai encontrar fósseis, você vai encontrar madeira fossilizada, tem grandes especialistas na área de mineração, mas hoje em dia é uma escola onde você encontra talvez um pouco mais de modelagem, de análise de dados, de management. Tá? Pouco a pouco a gente vai conhecer melhor cada uma dessas escolas. É importante a gente saber do que a gente não está falando aqui. Tá? Então, não se trata de um concurso, não se trata de um vestibular. Tá? Então, como eu estava dizendo no início, é um processo de seleção coordenada junto com os parceiros, tá? Conjuntamente. Então, existe uma etapa de pré-seleção que é efetuada aqui na Poli. A Mariana me envia isso no começo de setembro. Eu acompanho a última semana de inscrição de vocês para saber se estão... olha, meu amigo, você colocou o documento Word branco, tenta substituir pelo verdadeiro RG. Essas coisas acontecem. Uma carta de motivação que foi mal escaneada. Então, eu, como presidente do júri, eu dou uma fiscalizada nessa última semana, que é para não evitar situações desagradáveis. Então, e a nominação, é claro, tem essa função dessa identificação local. Imagino que aqui na Poli, eu tenho quase certeza, há um contato responsável de curso com o seu respectivo público para identificar esses personagens com maior potencial. Uma outra coisa que a gente não deve levar em conta é aquela ideia de que eu vou procurar cursos que tenham a ver com o meu. Se é para viajar, se afastar dos pais, da namorada, do esporte, do carnaval, da feijoada, para fazer lá o que você vai fazer aqui, talvez 6 meses depois, não vá. Procure coisas que você não pode fazer aqui. Então, você adiciona, porque, na verdade, em vez de se diplomar em 5, você vai se formar em, no mínimo, 5,5, talvez 6. Então, traga coisas para esse teu percurso, integra na tua estrada. Mas eu vou perder minha formatura. Com 1 ano de diferença, você vai ter 2 diplomas. Você vai fazer estágios obrigatórios tempo integral. Você vai receber para fazer, você vai receber um salário na empresa, no laboratório, onde você vai fazer esse estágio. Então, tem diferenças mesmo em relação à pedagogia. Na França não existe currículo mínimo, não existe CREA. Então, toda a maneira, vamos assim dizer, a inserção do jovem engenheiro no mercado profissional passa de uma outra maneira. E isso ele conhece, é claro, nesses estágios profissionalizantes. Então, tem diferenças em relação ao que acontece no Brasil. Então, uma boa articulação envolve, é claro, passa 2 anos na França, mais os 5 de Poli, será que eu vou me formar em 7? A ideia não é que você obtenha o diploma em 7, é reduzir. Por quê? Porque todo mundo tem uma pressão econômica, o país, pessoalmente, a família, toda a nossa ecologia individual. Trabalhar é uma maneira de ganhar vida, independência financeira, e morar longe da casa dos pais, mudar de região. Tá? Então, não demora muito para se formar. Eu acho que faz sentido bastante, né? Então, esse contato, esses acordos que a gente assina, a gente tem acordos de duplo diploma específicos, curso a curso, em alguns casos, muitas vezes é só escola a escola. Então, no sentido de otimizar um pouco a formatura, digamos, no sentido de reduzir o período total de graduação, então a gente tem começado a fazer coisas do tipo, o estágio final lá de 6 meses, você defende perante um júri, a gente organiza por videoconferência para que um docente do curso daqui participe, e, de uma certa maneira, você possa chegar até uma validação de um TCC ou não, dependendo do que você colocou nos acordos ou não, dependendo de uma série de variáveis. Mas a gente tem feito isso com o Unesp, com o Unicamp, com a USP, eu não estou me lembrando, mas não é algo impossível de se organizar. Então, essa articulação então, são relações de anos. Eu comecei a trabalhar nessa articulação de mobilidade já em 2015. As mesmas figuras a gente vê, a gente está ficando velho junto, né, Davi? Mas, então, o que acontece? É uma construção de uma relação, de uma confiança. Eu ouvi a Mariana chegar, eu conheci a antecessora dela, a Regina. Então são relações pessoais que elas transbordam do profissional. Então, tem situações em que, muitas vezes, é o bom senso, não é o papel que vai resolver. Mariana, o que você acha disso? Márcio, olha, tem uma situação delicada. Por quê? Porque você está... É uma questão de confiança. Então, sintam-se seguros em relação à colaboração, à articulação entre os parceiros. E a atribuição de bolsa a gente fala depois. Por quê? Porque cada aluno daqui vai para uma escola diferente de lá. E, em função da tua história aqui e para onde você vai, outras opções de bolsa podem aparecer. Tem escolas que dispõem de 4 opções de financiamento diferentes para o mesmo aluno.
Claro que vai depender do aluno estar lá no pódio em termos de notas, ou dele não ter conseguido a Bolsa Brasileira, ou se ele quiser fazer uma alternância, quer dizer, metade do tempo escola, metade do tempo trabalho. Quer dizer, então, cada escola tem escolas que têm bolsas industriais, tem escolas que têm ajudas de custo. Quer dizer, na média, alguém me deu esse número, em torno de 90% dos alunos que vão para as escolas têm um financiamento. Tem, claro, os 10%, porque são casos que fogem um pouco da curva. A CAPES, muitas vezes, ela pode implicar em critérios que não são os mesmos de uma bolsa Eiffel ou de uma fundação. Ela pode olhar a idade do candidato. A Eiffel ela vai olhar se você, uma vez formado, se você vai ter ultrapassado os 30 anos. E aí, mesmo sendo o primeiro da turma, numa turma de 200, não, a Eiffel você não vai ter. Porque cada agência, cada modo de financiamento tem os seus critérios, legítimos ou não, eles estão aí. Tá? Então, é importante saber que a gente está tratando, então, de uma seleção, em primeiro lugar, com parceria, num sentido de otimizar um pouco. Não se trata de um duplo diploma. Não, legalmente não existe a figura do duplo diploma. Você vai dispor de 2 diplomas, conseguidos, é claro, com algum esforço, espero que o mínimo de sangue e o mínimo de lágrimas, né, mas é claro que demanda esforço pessoal, para se chegar, então, a uma situação em que você vai dispor de 2 diplomas e, em princípio, em condições regulares, para exercer a profissão em 2 países diferentes. Países amigos, é importante isso. Então, de maneira geral, assim, sendo bastante rápido, vamos lembrar que os verões eles separam anos escolares, e como a Terra gira com um eixo que não é perpendicular ao plano de órbita, o inverno aqui vai ser o verão de lá, né? Então, quando vocês entram em fevereiro na universidade, os alunos, 6 meses depois, vão entrar naquilo que a gente chama de escola preparatória. Isso no caso das grandes escolas de engenharia. Então, a gente não está falando aqui de seleção para universidades no sentido brasileiro. A gente está falando de escolas de engenharia que foram criadas, abertas, inauguradas, se casaram entre elas. Hoje em dia você tem então, uma rede de grandes escolas onde o acesso ocorre mediante concurso, provas escritas e orais. Na Universidade Francesa funciona de uma outra maneira. Você termina o colegial, tem um exame de Estado, um exame nacional, conseguiu notas mínimas, você vai ter uma cadeira reservada para você em alguma universidade. Você vai escolher quais elas são e pronto. Então, no caso das nossas escolas, quem entra nas nossas escolas aqui passou por 2 anos de escola preparatória, cujo conteúdo não vai ser muito mais complicado do que 2 anos de poli. Cálculos, físicas, químicas, informática, estatística, alguma profissionalizante do curso em questão. Então, eles estão aptos a prestar esse concurso, então é esse pessoal que você vai encontrar quando você entrar numa das nossas escolas. Quando você entra, na verdade, ele já vai ter feito o francês no primeiro ano. E você já vai ter feito 7 semestres aqui. Então, por exemplo, no caso da garota, eu esqueci o teu nome. Stephanie. Você está no 5º semestre. Tá? Então, você pode se inscrever nesse ano para ir daqui a 1 ano. Daqui até lá, você vai completar mais 2 semestres. Né? Procura não tomar pau, né? Aquela coisa toda. Então, o que acontece? Você vai chegar lá com o jovem que ele vai entrar no 2º ano de engenharia. Então, quando a gente fala, mas eu vou fazer 2 anos na França, eu vou fazer o 2º e o 3º. Espera aí, eu vou fazer 2. Então, para mim, vai ser o 1º e o 2º para você. Lá é o 2º e o 3º, quer dizer, os 2 últimos cursos do engenharia. 2 anos lá com a gente, você volta, a tua turma se formou. E você vai ter talvez um semestre, talvez 1 ano em função, acordos, coisas que você não conseguiu validar lá. E cada aluno tem o seu plano de estudos individual, que precisa ser aprovado antes de você ir embora. Porque a sessão de graduação hoje pode ter o professor Davi, o mandato dele pode terminar, pode ter um outro docente, ele pediu 1 ano sabático, vai estudar engenharia industrial em algum centro de pesquisa, vai avançar a carreira dele. Tem um outro docente cuidando da sessão de graduação. E aí? Então, são as instituições que têm que acompanhar o teu processo, não são as pessoas. É importante isso. Nossas escolas, então, essas 6, elas têm suas grandes áreas de especialidade, tá? Como eu estava dizendo aqui, a escola de Minas é aquela que cobre um leque cada vez maior de áreas de engenharia. Engenheiro na França não é apenas vamos assim dizer, o engenheiro, ele se torna cada vez mais um manager. Bons engenheiros de boas escolas, eles vão ser chefes de equipe. Então, tudo que é soft skills, a capacidade de liderar a equipe, uma componente RH, uma componente gestão de recursos, contábeis. Bom, de uma maneira geral, management. Eu imagino que aí na Poli essa componente gestão ela tem se tornado mais presente também, porque é a evolução do próprio mercado de trabalho na engenharia. E, nos nossos casos, tem, é claro, uma componente pesquisa também.
Porque o engenheiro, ele aprende os fundamentos, a base da coisa, mas a tecnologia continua evoluindo. Então, na nossa formação, a formação pela pesquisa, ela é extremamente motivada. Daí esses estágios, que em algumas escolas, parte desses estágios é em laboratório de pesquisa, é na bancada, é com simulação numérica, é com trabalho de campo, com análise de dados, e vocês podem imaginar a diversidade de coisas que você consegue fazer na área de pesquisa, em engenharia. Que engenharia, o que é? É física e matemática aplicada. Você pode colocar química aplicada também junto, mas na prática você está aplicando para resolver problemas da sociedade. O que é o engenheiro? É aquele sujeito que responde as questões, né? Ou não vai poder responder, mas vai indicar o que está faltando na questão. Então a questão está incompleta. Então aqui um exemplo de uma parte do nosso catálogo de indústrias, muitas vezes franco-brasileiras, né? Onde o pessoal faz estágio e trabalha e faz parte do nosso ecossistema. Alguns deles distribuem bolsas, digamos, atribuem bolsas nas nossas escolas, mas isso é um exemplo que só tende a aumentar. Então, vou passar rapidamente pelas 6 escolas. No caso do Agroparitec, não é uma escola de apenas agronomia, é uma escola que hoje é uma escola mais genérica, ela integra ambiente, alimentos, biosistemas, matemática, a genética, a dinâmica de populações, a análise de Big Data, management. Então, a agronomia moderna é um pouco tudo isso. Se vocês forem lá na Exalc e ver como é que é o curso deles, não é mais só agronomia, não é só mais como funciona trator e como que você planta batata, por favor. Tá? Então, como todas as outras escolas, ela vai aparecer nos rankings internacionais, ela tem todas as áreas naturais de interesse dela na área, então, de ambiente, alimentos e agronomia. São os 3 As, vamos assim dizer. Tem várias áreas de concentração, tem 5 departamentos de ensino e pesquisa. A gente não está detalhando muito aqui, mas o que é importante é que quando você vai para lá, você tem 4 segundos anos, vamos assim dizer. Então, por exemplo, o pessoal de alimentos sabe que ele vai para o D2, que o D2 tem um acordo duplo diploma com a Universidade Brasileira e vai validar muito mais eficientemente o que ele faz lá com aqui, para matar a matéria, entre aspas, mas ele vai ter visto esses 2 anos no modelo pedagógico francês. O pessoal de ambiental tem um outro domínio de concentração, então, tratamento de água, resíduos, gestão de todos esses materiais, e por aí vai. Então, naturalmente, em função do perfil do aluno aqui, ele sabe mais ou menos se ele vai para a produção animal vegetal, ou se ele vai para a ambiental, ou se ele vai para a área mais de ciências da vida. Cada uma das nossas escolas também tem seus segundos anos diferenciados em função do público. Você vai dizer, mas então eu chego e vou estar amarrado. Não. Aqui você tem matérias que são semestrais. Lá não. Lá tem curso que dura uma semana, tem curso que dura 1 ano. E pode não ser o mesmo de um ano para o outro. Não existe currículo mínimo, o curso não é engessado, o curso evolui por quê? Porque a tecnologia e a ciência, o conhecimento e as necessidades, elas evoluem também. Então, quem vai agora comparar com o curso que ele viu, o colega dele viu 10 anos atrás, o que ele fez na Agroparitec não vai ser a mesma coisa. Isso vale para as outras escolas também. E aí a gente tem, no caso da Agro, 20 diferentes terceiros anos. Então, tem gente que começa no D3 e vai terminar em gestão de produtos e processos na área alimentar, ou que começa em D1, produção animal, e que vai terminar no Big Data. Tem um agrônomo da Exalc dando show lá na nossa escola agora. Então, o que acontece? Você tem 80 possibilidades de fazer 2 anos lá com a gente. Todos eles com 6 meses de estágio no final, todos eles com estágio de 2 meses entre os 2 primeiros anos que você fica na França. E é basicamente isso, e a escola está distribuída desde a Guiana até cidades um pouco mais afastadas de Paris. Num dado momento, a gente tem aproximadamente um pouco mais de 2.000 estudantes, graduação, pós-graduação, pós-docs. Então, é uma escola relativamente grande, com escala nacional, e que está esperando vocês. Então, a Arts et Métiers, vamos assim dizer, é muito mais disciplinar, mas de uma outra maneira. Se a palavra-chave para a Agroparitec é ciências da vida, aqui vai ser mecânica. Mecânica aplicada a avião, navio, a própria produção industrial. Então, você vai para lá, o teu segundo ano, você não tem muita opção. O teu primeiro ano na França é mecânica, ponto. Por quê? Porque a base do que você vai ver depois no terceiro ano. Então, um aluno que vem de uma outra disciplina aqui, eu estou fazendo civil, elétrica, eu vou para a Arts et Métiers.
respira. O teu segundo ano, o teu primeiro ano na França vai ser de engenharia mecânica. Porque funciona assim. É a maior escola do nosso grupo, ela tem a cada ano mais de 1.000 novos alunos a cada ano. A GoParitech são 350. Tem outras escolas que acolhem menos novos alunos a cada ano. Em torno de 100, por exemplo, é o caso das duas escolas que vão apresentar, que estão aqui comigo hoje. Então, no caso da Arremetier, também é uma escola nacional, ela dispõe de laboratórios de pesquisa, ela vai se espalhar em aproximadamente 10 campos ao longo da França. Então, você pode aplicar para Arremetier, mas, no fundo, você pode ir para Bordeaux, você pode ir para Toulouse, você pode ir... Não, Toulouse não. Bom, ela tem uma dimensão nacional, como as outras escolas, muito estágio pago, e é uma escola, digamos, é a grande escola de mecânica na França, longe das demais em termos de comparação. E aí a gente tem aí, então, eu não vou ler tudo isso, tá? Mas você tem uma ideia de como funciona teu primeiro semestre na França e o teu segundo, no caso, o terceiro ano, que no caso da GoParitech é um pouco mais assim, você tem 6 meses de aula, 6 meses de estágio no último ano, e o teu primeiro ano você vai fortalecer os teus conhecimentos, que no caso aqui é uma única opção para todo o teu primeiro ano na França. Os campos, como no caso das outras escolas, eles têm residências universitárias, então você vai pagar menos para viver na França. Vai ter uma ajuda de custo para comida, você vai ter... Não é uma escola que tem outras bolsas que não sejam a da CAPES e a Eiffel. Não acho que eles tenham uma fundação, a menos que eu esteja enganado. Tá? E tem uma comunidade muito grande de alunos, é claro, que se forma muito aluno, então, e esse pessoal se conversa, procurar estágio, procurar emprego depois. Então, essas grandes escolas, elas têm associações de ex-alunos, vamos assim dizer, que são extremamente ricas. Por exemplo, meus filhos terminaram os estudos agora, LinkedIn estão procurando quem se formou 2, 3 anos atrás, porque é natural, funciona assim hoje em dia, né? A escola de chimia, representada aqui pelo professor Fetti, é uma escola antiga, tem um pouco mais do que seu século, então é uma escola disciplinar, talvez seja como o IOGS, as duas escolas mais disciplinares do nosso grupo, tem um volume de carga didática e trabalhos práticos muito grande, chega a 40%. No caso do SPCI, tu préférais toi présenter l'école? Não. Je peux continuer? Bom. Vocês perceberam o que aconteceu, né? O que aconteceu? Vocês, com uma mobilidade internacional, vocês vão trocar de língua sem se dar conta. Tem gente que não consegue fazer isso. Tentem. Vocês vão acelerar o processo mesmo de potencialização para essa brincadeira. Tem alguém esperando? Desculpe. Vamos lá. Então, a Chimie Paritech e outras duas escolas fazem parte de uma universidade e são bem posicionadas. Frequentemente, é a melhor escola de Química e Engenharia Química da França, faz parte de redes europeias, muitas vezes são redes europeias partilhadas com outras escolas do próprio grupo. É uma estrutura um pouco complexa. No Brasil, a gente organiza de maneira mais simples as universidades. Então, no caso aqui da Escola de Química, o objetivo é química para a vida e sustainability. Por quê? Porque os desafios que você encontra em biologia, em física, em engenharia, a química ela está por trás de tudo isso aí, novos materiais e aplicações médicas e por aí vai. A visão da escola é sempre fazer avançar a pesquisa para que a formação, é claro, seja a mais atualizada e a pesquisa e a formação de ponta, vamos assim dizer. As áreas básicas, vamos assim dizer, elas estão identificadas aqui. Na parte de treinamento, você tem management, como todas as outras escolas, 40% de aulas práticas, 12 meses no mínimo de estágio. Na GoParitech, acho que no mínimo são 8. Aqui você tem menos 12, porque a cada ano do curso de 3 anos você tem 1 ou 2 ou 6. Então, na soma de tudo, você pode fazer 12 ou, inclusive, 13 semestres sobre 24. Então, imagina a profissionalização do estudante que sai dessa escola. Desculpe. Como todas as nossas escolas, elas têm uma presença de estudantes internacionais. Na GoParitech é só de 10%, tem escolas que chegam a 40%. É a radiação francesa, vamos assim dizer,
sendo enviada para os países de origem das pessoas, a nossa maneira de ensinar e de formar os profissionais do futuro. Aqui a gente tem basicamente a estrutura geral do curso de graduação, vamos assim dizer, em vermelho está aqui a duração dos estágios, e o tipo de estágio é diferente, aqui é estágio trabalhador, estagiário de uma maneira convencional, e aqui praticamente já é um estagiário semiprofissional. Então, os próprios estágios, há um nível de qualificação, um nível de verificação, para que o estudante, quando ele vai assinar um estágio, que o que vai fazer seja validado pelo responsável de formação. Para que o engenheiro civil não vá quebrar pedra nos 3 estágios, não. O último ano ele tem que fazer um estágio já de chefe de equipe. Aqui estão as datas, basicamente, dos estágios do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, as palavras-chave que estão envolvidas no ensino nessa época. Os créditos, em algum momento, as escolas conversam sobre o número de créditos para que as validações ocorram da maneira mais smooth possível. As empresas típicas que acolhem os estudantes nas várias formas de implicação profissional, seja pesquisa ou trabalhando mesmo, e digamos, o tipo de missão e o tipo de área profissional na qual o jovem vai exercer a sua profissão. E aí, claro, como as outras escolas, é zero custo para os parceiros que a gente tem o duplo diploma assinado. É uma escola pública, a Poli também. Custa muito mais barato do que você ir para alguns outros países, onde você tem que realmente colocar a carteira em cima da mesa. O modo de funcionamento dessas escolas, quando você tem parceiros internacionais, é por reciprocidade. Vocês não pagam inscrição aqui na Poli. Lá vocês também não vão pagar. Funciona assim para quase a totalidade das nossas escolas. O SPCI é uma escola municipal que tem a sua história bastante bela e que o Ricardo pode eventualmente apresentar para vocês. É uma escola que conta vários prêmios Nobel, porque é das nossas escolas aquela que está mais próxima da pesquisa básica em física e química. Então, materiais, lasers, partículas, física quântica, física moderna. Então, você não vai estudar ciclo de Carnot lá. Você vai fazer estágios de pesquisa, o volume de estágios no SPCI, o volume de aulas práticas é aquele que ultrapassa o maior número de volume das outras, e é uma escola onde você tem muita criação de startup, muita pesquisa multidisciplinar, é a escola que tem maior número de docentes, pesquisadores por aluno. Isso é importante. Você tem uma equipe de pesquisadores e engenheiros de pesquisa e docentes, cujo número é maior por aluno do que em todas as outras escolas. Então, isso dá uma capacidade de formação, uma diversidade de estímulo para vocês. Tá? Tem como, no nosso caso, uma incubadora de startups, exemplos do que foi de empresas que foram criadas dentro do SPCI e hoje têm sua vida própria. E aqui alguns exemplos de pesquisa que, é claro, podem motivar. De que curso que você vem? Não, tá, mas o meu amigo que está fazendo mestrado aqui. Civil, tá. Então, interessado em escolas onde você possa eventuar o seu percurso numa pós-graduação, é um curso, digamos, é uma escola onde você vai ter sempre física e química juntos, em alguns casos biologia também, tá? Mas dependendo vamos assim, do teu projeto profissional, digamos, o SPCI já recebeu alguns anos atrás estudante de engenharia ambiental, por exemplo, mas a garota tinha um bom projeto para identificar padrões eu vou dizer uma bobagem talvez, mas identificar padrões em imagens de satélite. Então, é uma análise de dados, machine learning e outras técnicas de análise estatística. Então, por exemplo, então, o estudante teve que estudar toda a física moderna para poder chegar no ponto que ela queria, para ela transformar o ponto que ela queria. E eu estou falando daquela estudante que veio lá do Rio Grande do Sul, e acho que a garota ela acabou fazendo uma tese com vocês, não, Ricardo? A Vargas. Vargas, a garota que veio do Rio Grande do Sul, que fez ambiental. Não, justamente, ela fez o curso, mas ela continuou em tese depois ou não? Não. Mas a Paula, que veio do Rio de Janeiro, fez. Nesse caso, uma engenheira química. O IOGS, então, como eu introduzi muito rapidamente, é uma escola de ótica. Ótica.
Ponto. Você tem que chegar lá sabendo ótica. Não basta você ter feito teus físicas 2 e 3 e 4, não. Então, é claro, vai ser uma escola mais disciplinar, uma escola mais... E aqui estão as palavras-chave. As palavras-chave, elas cobrem vários temas da nossa atualidade climática, econômica, ambiental, ecológica, porque luz, é calor, é ultravioleta, implicações médicas. Todo mundo tem aqui na família alguém que se beneficia dessas tecnologias de imagem, né? Fazer exame, essas coisas todas. É uma escola que teve recentemente seu prêmio Nobel, aqui, o professor Aspé. Eles comemoraram recentemente 100 anos de fundação, e eles se distribuem em 3 campos. Está aqui os 3 campos? Não. Não. Então, os estudantes que vêm do Brasil, normalmente eles ficam em Paris mesmo. Alguns vão para Bordeaux e outros vão para Saint-Étienne. São campos menores e onde a temática é mais especializada. Como acontece de uma certa maneira com a Agroparitec e com a Armetier também. Então, vocês veem aqui que, dependendo para onde você vai, se você fica em Paris, você vai tratar desses temas aqui que estão com essa elipse azul. Você vai para Bordeaux, você tem outros componentes que você não vai ver em Paris, fotônica, imageria augmented, auxiliada. E depois para Saint-Étienne, é uma unidade... mais ou menos o mesmo tamanho da de Paris, e você vai ver a questão de muita instrumentação, é claro, e aí essa parte digamos, do pós-processing do que você faz, porque uma coisa é você medir, a questão é que você faz com o dado, né? Você vai num semáforo, todo mundo sabe vermelho, amarelo e verde, mas podia ser azul, amarelo e violeta, né? As cores seriam diferentes, mas será que você pode atribuir a mesma informação a um outro conjunto de 3 cores? A gente se acostumou a dizer que o vermelho você tem que parar, né? Mas outras convenções seriam possíveis. Tá? E aqui você tem, então, os 3 anos, como se distribuem as cargas didáticas e as grandes palavras-chave. Repito, todo esse material está disponível. As escolas elas alimentam sites, internet que são seguramente bem construídos e... Porque a informação, o acesso à informação, se ela não chega no público, ela não vai ser útil. E quem tem informação pode decidir. E a gente está falando de vocês aqui. Vocês têm que dispor dessa informação, ter fome, correr atrás, comparar. Mas será que eu posso aplicar ao mesmo tempo para o SPCI e para o IOGS? Pode. Mas, por favor, você vai escrever uma carta de motivação, seja convincente, dizer de que maneira o teu percurso poderia ser melhor, entre aspas, numa escola do que na outra, ou não. Plano A, plano B. Pode ser que tenha pouca vaga no SPCI, então, de repente, olha, minha gente, e aí o OGS? Então, tem estratégias. Se o teu projeto é mobilidade, construa 1, 2 opções para decidir lá na frente. De qualquer maneira, a decisão final estará em suas mãos. 2 escolas podem se interessar por você até o final. Isso acontece muitas vezes entre a École de Chimie e a Agroparitec, ou entre a École de Chimie e o SPCI, entre o SPCI e o IOGS, entre a Armetier e a École de Minas. O estudante de civil, de mecânica, de ambiental, pode ser compatível a 2, 3 escolas, dependendo do projeto que ele escreve. A École de Mines, como eu estava dizendo, é a mais genérica do nosso grupo, é uma grande escola, ela se distribui em 4 locais, basicamente na região de Paris e mais uma aqui no sul da França. Nossas escolas, inovação e empresariado com muito management, está um pouco na boca de todas as escolas, mesmo que elas não defendam isso com unhas e dentes a cada discurso. 1/3 dos docentes são internacionais, o que é bastante. Então, são docentes cuja carreira iniciou em outros países. 35% de alunos são internacionais. Departamentos, prêmios Nobel, laboratórios de pesquisa. Vocês já perceberam que as escolas elas começam a se parecer um pouco entre elas. Por isso que elas estão associadas, por exemplo, nessa parceria de mobilidade de curso de graduação de engenharia. Aqui a gente tem um pouco a maneira como as matérias elas são organizadas, palavras-chave, muito estágio também. E vamos lembrar que, no caso da Escola de Minas, o grau de exigência de matemática na admissão é grande. Então, existe, por exemplo, a gente vai falar disso já, então teste acadêmico online para verificar se o que você faz é mecatrônica, se você vai aplicar para o SPCI, será que você vai conseguir responder bastante questões de física e de química? Então, tem esse match
já que tem que ser verificado, tem uma entrevista de motivação com a gente. Em outubro a gente está de volta aqui. E no caso de algumas escolas tem uma terceira etapa, que é a entrevista com docentes. E aí ele vai te colocar na lousa, à distância, é claro, questões de matemática para ver como que você vai raciocinar para chegar na solução. Então, na École des Mines tem essa etapa adicional e, tipicamente, é a escola que é mais exigente no nosso grupo. Então, tipicamente, a gente faz aí dezenas de entrevistas. No ano passado, a gente admitiu em torno de 35 estudantes. A École des Mines, muitas vezes, admite 1, 2. Eles têm os critérios deles, porque eles se abrem para um elenco muito mais largo de países do mundo. Não é uma escola que é muito grande. Mesmo tendo 35% de estudantes internacionais, eles são obrigados a selecionar de uma maneira um pouco mais exigente. Cada uma tem seu critério, cada uma tem sua história, cada uma vai ter seu futuro também, eu espero, né? E como as outras escolas, ela dispõe de residências no centro de Paris. Mines, Chimie, SPC estão mesmo no coração de Paris. A 2 quarteirões, você está no Jardim Luxemburgo, você está perto de Notre Dame, você está perto da Sorbonne. Então, é mesmo o Quartier Latin, como a gente fala de Paris. As residências universitárias dessas escolas estão ali, perto. Então, é um nível de qualidade de vida, um nível de vivência, vamos assim dizer, que é bastante enriquecedora, desculpe, do ponto de vista cultural também. Saber que a vida dentro de Paris é cara. Então, a École des Mines, por exemplo, tem uma ajuda de custo para alguns países de onde o estudante vem, quer dizer, para complementar, porque a bolsa pode ficar um pouco justa se você mora mesmo no centro de Paris. A Paritech tem residências um pouco mais afastado, fora do centro. A Armetier ocupa toda uma rede nacional. Então, essa adaptação ela é feita escola a escola, aluno a aluno. Temos informações práticas. Eu já enviei para o professor Davi, professor Márcio, Mariana. A gente começou uma série de circulares, são arquivos PowerPoint e o seu equivalente PDF, com informações-chave para a fase atual do recrutamento, que é o quê? Que é a inscrição para o webinar, que acontece dia 11 de junho, internacional. É a abertura do site de inscrição 1º de junho. E mais para o meio de junho eu mando uma segunda circular, renovando outras informações que vão se tornando. Então, daqui até setembro, vão ter aí 3, 4 mensagens para difusão ampla, geral e restrita nos 3 eixos coordenados aí, para que vocês possam, inclusive, ler o PDF no vosso smartphone para estar atualizado. Novamente, se manter mobilizado para dizer, opa, eu preciso seguir esse webinar, preciso saber se é para mim ou não, preciso ouvir outras pessoas falar daquilo que o Artemio falou no anfiteatro, vou colocar mais perguntas que na época não me vieram à cabeça. Então, mobilização para tomada de decisão. Pode não ser para vocês agora. Pode não ser para vocês nunca, mas pode ser. Se pode ser, tem que continuar mobilizado, porque tem preparação para a prova, tem preparação da entrevista de motivação, tem aquela questão de, opa, como é que eu me vislumbro daqui a 3 anos, né? Você aplica agora, vai no ano que vem, volta daqui a 3 anos para terminar a poli. Quer dizer, como é que está a minha situação? Eu posso arcar com essa aventura? Como é que está a minha situação familiar? Minha motivação? Será que meus planos são tão concretos assim? Será que eu dou para línguas estrangeiras ou não? Quer dizer, toda essa fase é importante ter essa etapa de autorreflexão. Então, nessa etapa, nesses próximos meses aí, vão circular documentos pequenos contendo, por exemplo, informações desse tipo aqui. Vai ser realizado um teste acadêmico online dia 27 de setembro, para o mundo inteiro, China, Colômbia, Argentina, a gente e outros países. Na véspera, dia 26, tem um teste de ensaio. Se você está inscrito, você recebe o link para se conectar dia 26, e você na tua casa, não vai ser na casa, vai ser aqui na Poli. Você vem uma sala de informática, exato, não pode esquecer disso, a gente voltou para a sala de informática. Então, em condições seguras de funcionamento, não vai ter mãe passando aspirador atrás, o cachorro não vai estar toda hora levando o teu chinelo, o irmãozinho vai estar brincando na parede do lado do teu quarto, não. Você vem para a universidade, ambiente sério, é um ambiente que você conhece, está lá o computador, vai dar tudo certo. Tá? Então, na véspera, você verifica que você consegue entrar na plataforma de teste, sai, você respondeu, você pode corrigir a resposta, você pode validar, tanto que o teste não tenha terminado. Então, tem uma primeira parte, 25 questões de matemática, segunda parte, 55 questões de física, química e biologia. Cada uma das escolas indica quais são as questões que devem ser respondidas por prioridade. Tudo isso está nesse site aqui, nesse Study With Us aqui. Está todo ele em português, então não tem desculpa. Está tudo explicadinho em português, o que vocês devem saber, o que vocês não precisam saber já, mas está tudo disponibilizado. Então, o teste é em inglês, são questões de múltipla escolha. Você pode não responder as questões. Uma questão que você não responde conta 0. A questão que você respondeu
e deu certo, é um ponto. Mas toma cuidado. Você escolheu uma questão e você errou, a gente deduz 0,25. Funciona assim em outras situações na França também, não fui eu que inventei isso. Então, o que acontece? Não vai saindo respondendo de maneira desvairada, olhando, meu Deus do céu, ainda falta 12 minutos, ainda tenho 15 questões. Pare por aí. Eu prefiro, como aquela aluna que respondeu 10 questões de matemática sobre 25. Puxa vida, só 10? Ela acertou as 10. Então, é mesmo um teste de compatibilidade, de maturidade pessoal, de reconhecer os próprios limites. Tá? A gente já pegou o caso de cola. Todo mundo fora. Vocês não minimizem, nós somos pesquisadores, a gente tem como identificar caso de cola. Tá? Então, seja honesto consigo mesmo. É para mim? É. Então, eu vou me preparar, vou passar os próximos meses revisando meus 2 primeiros anos de poli. Vai ter esse teste na véspera, eu vou ver se, essas questões aqui são as questões do ano passado. Será que é para mim ou não é? Tudo isso faz parte dessa aproximação de uma admissão em nossas escolas. Então, vocês já perceberam que o teste, o objetivo dele é avaliar a coerência entre o que vocês fazem aqui e o que vocês pretendem fazer lá. Né? Vocês querem vir para a Agroparitec? Tem que estudar um pouco a biologia, genética, ecologia do colégio. Pelo menos isso. Que é basicamente o nível das questões de biologia. Matemática, tem que olhar um pouco as primeiras transformadas, estatística, cálculo, integrações, séries, que são coisas que vocês veem em cálculo 1 até 4. Tá? Física, vocês querem ir para a SPCI, se vocês conseguirem responder algumas questões de quântica, é um bom sinal. Quer ir para a École de Chimie, nas questões de química você não vai conseguir escapar. A École de Mines, eles vão exigir boas respostas nas questões difíceis de matemática, porque eles são, como eu já estava dizendo, exigentes. Então, cada escola, lá no site tem uma tabelinha indicando, para cada escola, quais são as questões prioritárias que você deve atacar. Tem exemplos dessas questões no site, por nível de dificuldade também. Então, não tem como, mas eu não sei do que vai cair, eu não sei como é que está organizado. Tem os programas das matérias, tem, no caso de matemática, mesmo questões que foram aplicadas nos anos anteriores. E a entrevista de motivação não é uma entrevista de emprego, uma entrevista muitas vezes para clarificar pontos. Por exemplo, tem aquele aluno que aplicou para 3 escolas, fez um bom teste, a gente chama ele para a entrevista, vem cá, Mariazinha, tem 2 escolas que não batem entre si, você quer ir ao mesmo tempo para o IOGS, ótica, e para o Arremetier, mecânica. Porque eu achei que estudando submarino, o submarino tem o sonar, eu falei, tá, mas você acha que é para você já isso? O pessoal desenvolve isso no segundo momento de carreira, no tempo de pesquisa, engenheiro que vai trabalhar com sonar está na marinha. Sabe? Então, muitas vezes você tem que clarificar coisas que parecem óbvias. Vocês são jovens, é hora de sonhar. Tá? Mas esses projetos eles precisam ser concretos para que eles possam se realizar materialmente falando. Então, essas entrevistas podem chegar nesse nível de discussão e falar, olha, não é bem essa escola aqui, o que você acha de ganhar um pouco mais de informação? Tá? Somos nós que aplicamos as entrevistas e é um momento importante. Para mim, é o momento mais importante. O teste pode não eliminar. Uma má entrevista pode eliminar. Por quê? Porque a gente não vai sentir firmeza. Você escreveu uma coisa na carta, você está falando outra, a tua história não cola. Bora. As possibilidades de financiamento, então, eu consigo identificar no mínimo 5, tá? No Bolsa Eiffel, governo francês. Normalmente a gente encaminha o pedido, escola, encaminha depois da admissão, dezembro, para o Ministério das Relações Exteriores. A CAPES, vocês aqui têm Brafitec. Não tem Brafitec com a gente ainda não, né? Tá, mas novidades virão. Então, é uma bolsa distribuída pelo governo brasileiro, com um calendário diferente do EIFEL. Normalmente as inscrições ocorrem em fevereiro, março, com definição final da atribuição de bolsa em torno do mês de abril. Tem as fundações, algumas escolas dispõem de fundações, são ajudas de custo. No caso da Agroparitec, por exemplo, é um cheque de 8 mil euros. One shot. Dá para viver 2 anos? Não. Mas, lembra que o último estágio de 6 meses é pago. O estágio entre os 2 primeiros anos, ali, se ultrapassar 9 semanas, a lei francesa obriga que esse estágio seja pago. Um pouco mais de economia da família, tem ajuda de custo em algumas escolas, como a École de Mines. Quer dizer, você consegue, de uma certa maneira, fechar a equação que é o financiamento pessoal. Cada um tem uma história aqui no Brasil, cada um tem uma realidade econômica na família, cada um tem uma capacidade de economizar dinheiro antes ou não. A gente não entra nessa discussão porque são projetos individuais. Como eu dizia no início, 90% das pessoas conseguem se financiar. Poucos se autofinanciam.
Não me agrada. Não me agrada porque isso envolve 2 esforços familiares. A Mariazinha vai embora por 2 anos e eu estou pagando para isso. Não é uma história muito fácil de ser engolida quando você é pai. Tem a alternância, tem um material inteiro que eu deixo aqui com a Mariana, no caso específico da Água Paritec, porque é uma escola que faz desde muito tempo a alternância. O estudante vai para a França, 2 anos. 2 anos ele vai ser salariado de uma empresa, ele vai receber salário. Terminado esse período, ele pode, inclusive, pedir seguro-desemprego. E, em paralelo, ele vai seguir o curso da Água Paritec. Mesmos cursos, mesmas aulas, mesmas provas, simplesmente quando o aluno regular sai de férias, ou vai fazer projetinho, ou estágiozinho, o cara volta para o bureau d'études, para o chão da fábrica, para a ONG onde ele foi empregado. Quer dizer, dá uma dimensão para o teu currículo, que vai além do estudo. Você já começou a trabalhar. Meus 2 filhos entraram nesse sistema em outras áreas de formação. É pé na roda. É um pé na empresa, é um pé para um contrato de longo prazo. E tem as bolsas industriais, aí são mais específicas, escola a escola. Em alguns casos existem, o SPC tem bolsa industrial, por exemplo, de 1 ou 2 empresas, né, Ricardo? Acho que é a Michelin. Não, Saint-Gobain, desculpe. Tá? Então, e aí, entre o Saint-Gobain e o SPCI, vão escolher junto qual que vai ser o aluno que vai ser laureado dessa bolsa. Em termos de calendário, onde a gente está? A gente está quase aqui, um pouquinho antes do 1º de junho. 1º de junho a plataforma abre. Tá? Todo esse material eu tenho enviado para o professor Davi, professor Márcia, Mariana. Eles vão estar rapidamente difundindo isso, né, Mariana? Então, aí, dia 13 de junho, eu vou estar esperando a tua nominação, que é a lista dos elegíveis, vamos assim dizer, para eu acompanhar a etapa final de preenchimento. Eu não gosto de ver gente mudando no arquivo à meia-noite, hora francesa, do último dia, porque isso é dar tiro no pé, né? Pode dar problema na internet em casa, a plataforma pode estar com volume de acesso que está ali faltando ar para ela poder gravar as últimas informações que o pessoal está depositando. Nunca faça na última hora, nunca faça no último dia. Vá construindo a tua inscrição. É um procedimento muito mais maduro, além de ser mais robusto em termos materiais. Meu Deus, preciso terminar. Dia 19, então, fecha a plataforma. Dia 26 tem esse teste ensaio. 27 tem um teste online. Então, para cada uma das etapas, há uma análise das escolas, currículo a currículo, candidato a candidato, ver se vocês estão seguindo a trilha toda como deveria. Entrevistas no Brasil de 14 a 18 de outubro, presencial. E a decisão final de todas as etapas, dia 22 de novembro. E aqui pode haver etapas intermediárias, entrevistas extras, como eu mencionei no caso da Escola de Minas, o SPCI e outras escolas podem chamar o candidato para verificar, olha, você percebeu que é para esse currículo aí que você está vindo, hein? Você percebeu mesmo, quer dizer, então podem ter, digamos, entrevistas finais de esclarecimento, de definição de plano de estudo, para que, olha, isso aqui é realista ou não, o que você precisa fazer antes de você vir para a França, como condição, para que não ocorram erros de casting mesmo, né? Aqui uma definição prévia dos nossos sites, dos nossos centros de exame, entrevistas na Poli, dia 14 de outubro, para o pessoal da USP. Só USP. USP. São Carlos, nesses últimos anos, tem crescido e se tornou um centro de entrevistas. No ano passado, a gente teve mais de 20 entrevistas do UFSCar aqui e a metade da Poli. Então, eu acho que eles merecem um pouquinho de atenção. E, para eles, é um elemento, inclusive, para chamar estudantes locais que não podem se deslocar até São Paulo. O Unesp, a gente faz na Unesp também. Mas isso aqui é preliminar, isso pode ocorrer algumas modificações. Na Poli, você já pode gravar isso, vai ser 14 de outubro mesmo. E aqui, a questão das taxas, no caso de todas as nossas escolas aqui, uma exceção notável também é o IOGS. O IOGS não é exatamente uma escola pública. Tem um financiamento privado, tem uma estrutura socioeconômica por trás, então o mínimo que você vai pagar são esses 2.900 euros aqui, que a direção tenta resolver isso de alguma outra forma, e eu não sei como essas pessoas resolvem esse problema com o IOGS, que são fluxos, por enquanto, pequenos, mas que vale a pena a gente conhecer para poder difundir melhor a informação. Aqui a gente tem os endereços gerais das escolas, então, dos serviços de mobilidade. As Marianas francesas têm esses e-mails aqui. Tá? E eu, como presidente do júri, vocês me escrevem
Não é part-time, vocês escrevem para o brasiladmission.paritech.fr. Sou eu que respondo, em português. Acesso, daqui até o final, eu vou acessar isso no mínimo 3 ou 4 vezes por semana, então joga a garrafa no mar, entre hoje e amanhã eu vou estar respondendo. Não existe questão idiota. Ah, mas será que é para mim? Ah, mas eu ouvi dizer que não. Vamos voltar para a informação pragmática, sim, tem a data, o critério é esse, a elegibilidade, o teu contato local é esse aqui. Quer dizer, a gente se apoia no contato local porque ele está aqui no fundo do corredor. Você atravessa a pole e ele está ali disponível. Eu estou a 5 horas de diferença de horário, estou dando a minha aula. As vidas elas fazem com que nossos ciclos diurnos não sejam os mesmos e o acesso é sempre muito mais simpático do que num correio eletrônico. Antes de passar para as questões, eu gostaria de mostrar um testemunho. O Laércio vai ajudar a gente, e a Mariana. É um ex-aluno da Poli, nós recrutamos ele em 2015. Ele foi para a Água Paritec em 2016, voltou 2 anos depois e hoje ele trabalha na França. Você pode lançar, Mariana, por favor. Meu nome é Marcos Neves Pires e eu fiz duplo diploma na escola Água Paritec. E por que eu escolhi estudar no exterior? Vários motivos, sobretudo porque eu queria elargir minha visão de mundo e conhecer uma outra cultura também faz parte disso. Eu queria ter contatos no exterior, queria ter uma experiência no exterior que me permitisse, no futuro, de ir para o exterior se eu quisesse. Um ponto de saída ali, se caso a minha situação no Brasil não estivesse como eu gostaria. E por que eu escolhi a França? Foi uma escolha interessante porque eu conversei com um professor meu. No início eu queria ir para os Estados Unidos, um país de cultura inglesa, sobretudo. E conversando com um professor meu, o José Camargo, ele me compartilhou uma visão que eu simpatizava bastante com ela. E a visão de que as escolas nos Estados Unidos, na realidade, elas são um pouco mais práticas. E ele acreditava que o ensino mais teórico era mais importante para a vida profissional de uma pessoa. E eu concordava com essa visão. Então, eu troquei um pouco, decidi ir para a França nesse sentido. E apliquei para as escolas. E por que a Água Paritec? Na realidade, a Água Paritec foi um golpe de sorte na minha vida, porque na realidade ela não estava na minha lista de escolas que eu poderia escolher. Eles identificaram como um candidato potencial porque eu queria trabalhar na área de engenharia de alimentos, porque eu tinha feito uma iniciação científica nessa área de alimentos e tinha descoberto a complexidade das reações químicas que existe nessa área de alimentos, e fiquei fascinado com essa área e decidi estudar mais e trabalhar mais sobre no futuro. E eles identificaram o meu perfil e depois eu pesquisei mais escola, eu gostei e escolhi a Água Paritec para estudar. Como foi o meu percurso nessa escola? No meu segundo ano eu achei bem interessante que na escola Água Paritec a gente tinha bastante apresentação. Que não é algo que é muito praticado na Poli, essa área de comunicação. É muito importante para a vida profissional. Então, as apresentações, prova oral, esse tipo de coisa, é algo que é muito importante. Hoje em dia não se pratica mais prova oral, mas é muito importante para melhorar a comunicação. No segundo ano, eu fiz um estágio de 3 meses, numa empresa que chamava Savença, trabalhando com a modelização de um trocador de calor em vários graus de complexidade, 1D, 2D, 3D. E esse estágio foi muito interessante e me deu a oportunidade de aumentar o meu conhecimento em CFD, aumentar o meu conhecimento nessa parte teórica e impactou muito minha vida profissional em seguida. Em seguida eu decidi ir para um Master ao invés de fazer o terceiro ano do curso de engenharia, também pelo mesmo sentido que o Master ele tinha mais conhecimento teórico do que o terceiro ano do curso de engenharia na Água Paritec. Decidi então um Master de ProstD e BioProstD, que era um Master com várias escolas diferentes, em Paritec, Central de Supelec, etc. Foi bem interessante. E em seguida eu fiz um estágio para terminar meu curso de 6 meses e o mais interessante foi que
a empresa gostou muito do meu primeiro estágio, me ofereceu um segundo estágio que a primeira proposição eu recusei, porque não era exatamente o que eu queria. Então, eles me escutaram. Eu queria algo que era voltado para também a área industrial, além da modelização em reações, etc. Eu queria algo voltado para a área industrial. Então, eles adaptaram o estágio do jeito que eu queria e me oferecer esse estágio. Foi realmente muito legal. Foram 6 meses de muita experiência. E no fim do estágio, eles até me ofereceram uma vaga para eu trabalhar diretamente na empresa, a qual eles me ofereceram pagar todo as minhas despesas da CAPES para eu quitar minha dívida com a CAPES, se eu quisesse, por volta de 30 mil. E na época eu não queria ter absolutamente uma experiência profissional no Brasil, então decidi voltar para o Brasil e etc. E de lá para cá, como que esse percurso todo aí de estudo me ajudou na minha vida profissional? Olha, na realidade, na minha vida profissional no Brasil, eu acabei indo para a área de TI, para mudar um pouco de área, etc. Eu trabalhei com base de dados. O meu estudo não me ajudou e não achei que o duplo diploma fez uma diferença, porém, na área que eu estou hoje, eu sou engenheiro de pesquisa na área de processo, otimizo processos industriais, faço modelização, tal, instalo instrumentos, etc. E todo o meu percurso de estudos me ajudou bastante. Às vezes eu consulto meus cadernos da Poli, eu digitalizei todos eles para ver algumas equações, etc. Às vezes eu consulto meus códigos que eu desenvolvi no meu percurso aqui na França. Então, super me ajudou e eu achei que foi uma excelente experiência, etc. Obrigado. Então, esse é o Marcos, uma pessoa simpática, extremamente capaz. O que ele não falou é que a mesma indústria onde ele fez estágio curto, então ela modificou o estágio longo. Foi ela que aceitou reembolsar a bolsa da CAPES para que ele ficasse na França. Ele quis voltar para o Brasil, tanto insistiram que ele está nessa empresa hoje. Não é assim que ele termina a apresentação dele. Quer dizer, o empregador identificou a pessoa. Deu mate e é um bom menino. Então, o que eu tinha para apresentar é isso. E agora a gente começa as questões. A Mariana vai estar com o segundo microfone. Antes de abrir para as questões, eu gostaria de saber se o professor Ricardo gostaria de adicionar alguma coisa. Fétice, tu penses qu'il y a quelque chose sur laquelle tu aimerais bien? Não? Simbora. Questões. Eu só queria acrescentar que o Artemio ele mostrou as datas, né, a abertura das inscrições para o processo seletivo de duplo diploma do Grupo Paritec, ele vai abrir em junho, né, mas o nosso processo seletivo da Poli começa em julho. Nada impede vocês entrarem no sistema, se ambientalizar, ver quais são os documentos necessários, começar uma inscrição, mas é claro que ele vai considerar apenas aqueles alunos que a gente vai selecionar e indicar para ele, tá? Mas nada impede vocês entrarem no link antes e já verem o que precisa ser colocado, tá bom? Perfeito. No microfone, porque assim a tua voz aparece na gravação. Obrigado. Opa, eu queria saber um pouquinho mais sobre as escolas em si, no quesito de pesquisa, né? Porque todas têm um pouco esse viés, né, de ter uma área mais voltada para a pesquisa em si e tudo mais. Eita. E eu queria saber se há uma valorização quando o estudante daqui, da USP ou da Poli em si, de qualquer uma das universidades, aplica, tendo como background uma pesquisa de iniciação científica ou projetos relacionados. Pessoalmente, eu acho extremamente positivo que hajam outros engajamentos, outras responsabilidades do jovem durante a graduação. Muitos candidatos fazem uma atividade de Junior Enterprise, muitos deles fazem iniciação científica, um período ou dois, muitos interagem com ONGs, muita gente faz esporte, muita gente faz dança, música, é bom em outras coisas. Isso, para mim, deixa o jovem bastante completo. Ele tem uma capacidade de, em primeiro lugar, gerenciar a própria agenda, né? E se ele consegue ter bons resultados com uma agenda complexa, com atividades interessantes, enriquecedoras, eu considero isso extremamente positivo. É claro que você vai estar fazendo uma iniciação científica, isso vai aparecer na tua inscrição, é natural que a gente faça algumas perguntas.
que você vai responder para a gente, é claro, porque você vai conhecer o assunto melhor que a gente. Quer dizer, tudo isso compõe um quadro extremamente favorável para uma candidatura sólida de alguém que consegue chegar a um nível de maturidade considerável. Só um comentário. Não, porque assim, dança e música a gente não está nem aí, viu? Então, o que vai contar mesmo é o trabalho que você fez ou em iniciação científica, ou numa junior enterprise, ou num estágio industrial. Se você quiser dançar e cantar, pode, mas faça o resto, tá? Guarda o microfone, eu vou tomar um pouco d'água. Ele vai beber, então, quem fala sou eu. Eu queria aproveitar esse gancho da pesquisa e perguntar a indicação de lugares, se seria o próprio site das universidades, para poder conhecer melhor os laboratórios e os projetos que já estão sendo desenvolvidos lá. Em que área? Porque cada escola é independente, tá? Então, cada escola vai ter o seu próprio site, que é totalmente desconectado das outras. E todas têm uma parte no site pesquisa, que vai transferir o que na França a gente chama de laboratório. Um laboratório na França quer dizer um departamento no Brasil. Tá? Então, vai ser a SPCI, por exemplo, tem 10 laboratórios, um é de física da matéria condensada, tem 90 pessoas, entre professor, estudante, pós-doc e estagiário. E tem, dentro desse laboratório, 10 laboratórios que a gente conhece aqui. Tá? Um laboratório de ótica, um laboratório de crescimento de cristais, um laboratório de ponto quântico, um laboratório de medida termodinâmica. Então, as escolas vão indicar quais são os sites dos laboratórios grandes dos departamentos, e aí dentro deles você pode ver a pesquisa. Tá? Opa, professor, tudo bem? Então, eu queria saber um pouquinho como vocês avaliam, entrando um pouco naquela questão de iniciação científica também, como vocês avaliam o perfil do aluno como um todo? Porque, por exemplo, eu tenho notas boas no geral, mas teve um momento específico que eu entrei na empresa Júnior, que eu fiz o Junior Enterprise, e eu acabei me dedicando muito à empresa Júnior, e isso abaixou um pouco as minhas notas. Só que eu fiz um trabalho nada trivial nessa empresa Júnior, e daí como que eu posso mostrar isso para vocês? Que tudo bem, a minha nota caiu, mas eu também fiz um trabalho que realmente me fez aprender. Olha, você tem que mostrar para a gente o que o trabalho foi importante. Tá? Isso é uma coisa que a gente leva em consideração. Tem um detalhe. É bom participar disso tudo. Saibam que estudantes da Colômbia e da Argentina não têm esse acesso, e eles são admitidos. Tá? Não tem iniciação científica, não tem estágio, não tem nada, e a gente trabalha com isso também. A questão da nota depende de quanto a nota baixa, e depende de qual que é a performance que você tem, de como você reagiu, e do que você fez na empresa. Porque existe uma diferença entre contribuir com alguma coisa na empresa ou simplesmente eu tive um trabalho monumental que usava todo o meu tempo e não tive tempo de estudar. Tá? Mas o que você fazia? Eu fazia contabilidade da empresa. Então, depende do que você fez, você tem que mostrar para a gente. Se for um trabalho que tem ligação com a formação que a gente dá, obviamente a gente vai olhar para isso. Se for contabilidade, menos. Por exemplo, teve um projeto em específico que me demandou bastante, que foi trabalhando com processamento de imagem e integração de sensores. E daí, então, isso tem uma relevância, tem um... Tá, então, por exemplo, na sua carta de motivação, que você não tem que falar para a gente como que a nossa escola é boa, como que ela é histórica, só a gente sabe disso tudo, você tem que falar o porquê que você quer vir para a gente. Você tem que explicar, olha, eu fiz isso, teve essa saída, teve esse tipo de coisa, e isso é uma coisa interessante porque tal escola tem esse tipo de coisa. Tá? Então, você tem que tentar vender assim. Quer voltar? Com licença, professor, bom dia. Primeiramente, queria agradecer pela apresentação. A minha dúvida é relativa ao seguinte, eu não consegui pegar o início da apresentação, então não sei se foi dito isso. Foi. Mas a minha dúvida é específica no seguinte sentido. Eu sou da engenharia naval. Sim. E eu previamente tive uma experiência embarcado, mexendo com a parte eletrônica, radares e etc. Eu queria entender mais ou menos, dentro desse escopo da apresentação, qual das faculdades que eu poderia tentar me aplicar e qual que se encaixa mais nesse perfil de engenharia naval. Ou se não tem nenhuma nesse perfil. Eu falo a verdade ou eu falo o que é politicamente correto? A verdade. A verdade é a Enstar. Não tem a menor dúvida. Que não está com a gente. Mas Enstar Paris ou Enstar Brest? Porque
Porque tem as duas. As duas, né? As duas, aí você discute. Ambas têm. É a Escola de Engenharia Naval na França. Tá? Ok. Agora, dependendo do que você quer fazer, tem em parte eletrônica e em captores, tem Instituto de Ótica, que faz muito disso. Se for uma parte mais mecanização, tem Arts et Métiers, que pode ser interessante, mas vai ser mais pontual. Então, tem que ver o que você fez realmente e o que eles podem fazer. São essas duas que eu acho que seriam as mais próximas. Uma parte eletrônica mais IOGS e uma parte, sei lá, mecânica, robótica, motores, etc. Seria Arts et Métiers. Okay. Obrigado. Eu queria perguntar, assim, quando tu comentou de residências estudantis, estava se referindo ao CUS, né? Não. Não? Não. Pode ser, tá? Mas não necessariamente. Tem o CRUS, que é o sistema de Paris de residência estudante, e tem algumas escolas, a SPCI também tem uma residência separada, porque o CRUS não pode aceitar todos os estudantes, então tem diferentes. O que a gente faz, a gente tenta acompanhar vocês ao máximo, e sempre propõe uma estadia, mas vocês podem ficar em outro lugar também, não tem a obrigação de usar o que a gente propõe. Professor, tem alguma flexibilidade quanto ao certificado de idioma? Tem. A SPCI não pede nenhum. Ok. Eu acho que é muito flexível isso, né? Depende. Por exemplo, eu sei que a École de Pont, que não participa disso com a gente aqui, mesmo se eles estão em Paris-Tech, eles têm um programa separado, eles exigem um nível B1 ou B2, não sei, no dia da matrícula. Se você não tiver, você não pode seguir o curso. École de Pont. A SPCI não pede nada. Eu já te passo. Só que a gente faz uma avaliação. A gente não quer diploma, a gente quer habilidade. Você tem que falar francês. Que você tem um diploma para falar isso, não interessa. Alguém que fala que não tem diploma é muito mais interessante para a gente que alguém que não fala, mas tem um diploma que fala que fala. Tá? Então, depende muito das escolas. Para a Bolsa CAPES, precisa do nível B1. Tá? Aí é diferente. Se for num projeto Brafitec que a gente está querendo fazer, ou num projeto Brafagri, aí precisa do nível B1, eu acho, mas tem uma dúvida, tem que perguntar para o coordenador. Aí não está na mão da gente. Tá? Você tinha mais alguma coisa? O que eu queria complementar é justamente isso, digamos, em função do financiamento que você pleiteia, a agência, no caso da CAPES, o Ricardo acabou de responder, no caso da EIFEL, que é uma bolsa de excelência, aquelas coisas que o francês adora colocar o selo excelência, algumas coisas. A concorrência para a bolsa EIFEL é muito grande. Então, cada elemento que você puder adicionar, fiz o Cambridge, fiz o TOEFL há 3 anos atrás, obtive tal resultado, é sempre um elemento a mais para você compor, mas é para o caso específico da EIFEL. Mas não é necessário. Mas pode ajudar. Mas pode ajudar. Se a escola fazer uma declaração falando que não tem nada pronto. Tudo bem. Respondi? Mas a CAPES é obrigatório CAPES ter é obrigatório. pelo menos B1. Tá? O B1 é o necessário. Não, outra pergunta talvez meio aleatória, mas eu conversei com um pessoal que tinha feito outras minês, e eu queria saber, e o cara, quando eu estava conversando com ele, falou que ele fez um mestrado também no último 3º ano. Eu queria saber se tem isso também na Mine Paris-Tech ou se foi uma coisa muito particular daquele que ele fez. Bom. Tem duas coisas. Ele foi para qual escola? Para a Mina? Mine de Saint-Étienne, eu acho. Eles têm o que se chama Master Profissionalizante. Tá? A SPCI tem um 4º ano que fazer um Master em outro lugar que pode. O que você tem que tomar cuidado é o seguinte, a gente só dá o diploma quando você tem um diploma brasileiro. Então, você não vai poder se inscrever nesse Master enquanto você não tiver o diploma da escola francesa. Para você se inscrever, pode fazer. Em todas as escolas você pode fazer. Quando você tem o diploma de engenheiro, você pode fazer ou um doutorado, ou um outro Master especializante, ou um Master profissional, o que você quiser. Mas você tem que ter o diploma. E o diploma você só vai ter se tiver o diploma daqui. Tá? Um complemento, aqui no Brasil a gente tem o mestrado, isso não existe na França. Tá? O sistema universitário francês é o sistema de Bolonha, então você tem que ter 3 anos de licence, são os 3 primeiros anos de faculdade no Brasil, é um acesso sem concurso, você terminou o colegial, fez aquele exame, entrou, está na faculdade faz 3 anos, tem mais 2 anos de master, é um outro diploma, e esse master corresponderia para vocês aos 2 últimos anos de engenharia. Então você termina 5 anos de engenharia, ou 5 anos de 3 de licence, mais 2 de master. E com esse master,
ou com esse 5º ano de engenharia que você é elegível a um doutorado na França. Tá? Achar que faz um Master 2 na França e volta para o Brasil achando que tem mestrado, não é isso. Não funciona assim. Então, existem estudantes que vêm para nossas escolas, voltam para o Brasil, terminam e voltam para a França para fazer um Master e aí se aproximar de uma possibilidade de doutorado. Essa é a receita básica que eu observo em 90% dos casos dos brasileiros que acabam entrando num programa de doutorado. Então, o ciclo de engenharia, muitas vezes, seria legalmente suficiente, mas, na prática, o aluno se aproxima das equipes de pesquisa quando ele faz um Master 1, um Master 2, ou apenas um Master 2, sabendo que ele já tem um diploma de engenheiro. Para ele entra como uma seleção independente internacional e tudo bem. Tá? Então, o nosso mestrado brasileiro é o mestrado americano. Tem 5 anos, mais 2 ou 3, e aí que você entra no doutorado, que pode durar não sei quanto tempo, porque os Estados Unidos têm a maneira deles. Eu tive um colega de faculdade que fez doutorado nos Estados Unidos e levou 7 anos. Porque ele trabalhava para um sujeito da NASA que tinha muito dinheiro e ele precisava do sujeito. Então, ele segurava a tese. Eu acho isso meio ilegal, né? Essas coisas existem por lá. Próximo. Eu queria saber um pouco mais sobre qual que é o perfil de um aluno da SPCI. Porque eu acredito que... Eu faço materiais e a chimia tem um paralelo muito maior com engenharia química aqui no Brasil, eu acho. Mas o que o engenheiro da SPCI faz de diferente das outras escolas? Física. Tá? A SPCI é uma escola de física e química, não é ou química. E física, quando a gente fala, é física mesmo, é mecânica quântica, é relatividade, é acústica, é eletromagnetismo. E química é química mesmo, é química orgânica, é química analítica, é polímero, é matéria mole, isso tudo. Então, a diferença é que você vai ter uma formação talvez menos profunda nas duas áreas, mas você vai ter uma formação bem mais ampla. E tem agora também um pouco de biologia. Não é biologia... Eu sou físico, não é biologia que vai me fazer desmaiar, não, tá? Porque aquelas que se abre bicho, arranca a tampa da cabeça, de vez em quando eles fazem também. Mas é mais fisiologia para física e química, tá? Não é? Então, o perfil vai ser esse, vai ser alguém que tenha uma formação vasta nessas duas áreas e, principalmente, é uma escola que é muito voltada para a pesquisa. Se você quiser se tornar um administrador, sai correndo da SPCI, você vai ficar infeliz, tá? É uma escola que a formação é feita pela pesquisa e que o perfil do estudante que sai da SPCI é um perfil de pesquisa. Na indústria, não necessariamente na academia, muito na indústria, mas é um perfil de pesquisa. Opa, eu te dou um panfleto daqui a pouco. Assim. Tudo bem se não estiver no escopo de vocês, mas voltando um pouco nessa questão do certificado para o financiamento, eu preciso dele... até eu ir, de fato, para a escola, ou eu preciso dele, tipo, no ato que eu passar da escola? Não, para o certificado para ir para a escola, a maioria não pede nenhum. Para a CAPES é na data de março, abril. Você precisa fazer a prova até abril, porque o máximo que a gente pode indicar para a Bolsa BFTech é abril, tá? Mas os documentos são submetidos em maio. A gente só vai saber se vai ter BFTech depois que submeter o projeto e no final do ano, provavelmente, que a CAPES ela avisa quais são os projetos aceitos. Tá. Mas, olha, cria vergonha na cara, né? Francês é língua latina. Russo e chinês aprende. Se vocês falarem, não dá, aí é uma parte da prova de seleção. Eu queria aproveitar a pergunta dele e perguntar também o perfil do aluno da Chimie Paris. É como é a SPCI, mas pior. Elle demandait le profil de l'étudiant de chimie. Okay, so I will speak in English. So the profile for Chimie Paris is chemistry, general chemistry, all fields, all topics on chemistry. You have more information in this booklet. I will give it to both of you, and yeah. Merci. Sempre na grande área de química, tá? Então, materiais, né? De repente, consegue também ver alguma carreira dentro da chimia. Tá? Uhum. Alguém quer fazer mais uma pergunta? De novo sobre idioma, é Delphi, no caso, Delphi sempre, ou qualquer tipo de certificado, tem algum pedido? Isso.
vamos deixar claro, daqui até novembro, a gente não vai exigir nem nada de você em termos de língua. É claro que, o teste acadêmico, o teste online vai ser em inglês, a entrevista de base ela é em inglês. Se você tem noções de francês, a gente pode começar em francês ou terminar em francês, e aí mesmo ver vocabulário, você pode ser bom em francês e não ainda em inglês, ou ao contrário. Pode ser um elemento de motivação, você dizer, olha, em 3 meses eu consegui progredir bastante na língua francesa, quer dizer, você pode se apresentar em francês, a gente pode fazer perguntas simples em francês, mas uma parte da entrevista ela é obrigatoriamente em inglês, porque, assim, então, daqui até lá não há obrigação formal de você fazer um exame reconhecido, Delphi, Aliança Francesa, Cambridge, nada disso aí. Mas, na prática, você vai ter que ter conhecimentos, porque já são necessários para se comunicar com a gente, a tua carta de motivação, a compreensão do teste. Deixa eu só fazer 2 comentários. De novo, a gente não pede exame. É a CAPES que pede se você quiser a bolsa. Tá? Então, é outra história. Segundo, o curso que você vai chegar lá em setembro do ano seguinte é em francês. Isso é um problema, que se você não falar, se você não compreender, tem muito auxílio, tem texto em inglês, tem aula prática que pode ser discutida em qualquer língua que o professor fale, mas o curso vai ser em francês, então você tem que saber. E o terceiro ponto é que existe um organismo na França que se chama CTI, a Comissão de Título de Engenheiro, que exige que o estudante estrangeiro, para obter o seu diploma, tem que passar um nível B2 na França antes do fim do curso. Então, quanto melhor você chegar, melhor você vai estar preparado para aquilo. Mas a maioria das escolas não vai pedir um certificado. E, de novo, é o que eu falo. Eu não estou nem aí para o seu diploma, eu quero saber se você fala. A gente vai discutir com você em francês, vai dar aula de francês, eu quero que você fale, que você tenha um papel falando que você fale ou não me interessa em nada. Interessa a CAPES. Exato, porque a comunicação, a gente comentou já, trabalho em grupo, projeto, o professor vai responder mais facilmente, muitas vezes, para você em francês, a comunicação com os colegas, a absorção do próprio sistema, da própria cultura, a tua integração no país. Sem a língua do país, tudo fica mais difícil e você subutiliza o teu projeto de mobilidade e você vai se ver em dificuldades, porque se você não se comunica, o trabalho coletivo não vai avançar, você pode entrar numa espiral de, meu Deus do céu, desmotivação, que eu estou fazendo aqui. Não. Antecipe, você é um bom engenheiro aqui na Poli, você entrou na Poli, você está estudando Poli, você sabe antecipar as coisas, prepare-se. Então, é uma tarefa, é uma disciplina, se preparar para conhecimentos em francês. Inglês, o mundo hoje em dia roda em volta da gente em inglês, isso não vai ser um problema, mas o francês é aquilo que o Ricardo falou, não é complicado, é uma língua latina, existe auxílio online, você não deve ser o único, vocês vão ser vários em algum momento a começar a se dedicar ao francês. Façam isso em grupo, porque para conversação é interessante, e não tenha medo de errar. Língua é aquela coisa que você não tem que ter vergonha de falar, mas eu não estou conseguindo pronunciar isso. Eu comecei francês com 26, 27 anos de idade, mais velho que vocês. Eu passo por um francês, na maioria das situações, quer dizer, é questão de dedicação, de motivação, isso é um elemento de motivação. Você aplica para a França. Eu lembro de um garoto da Unesp, em 2015, ele aplicou para a Água Paritec, eu falei, mas e aí? Eu perguntei em inglês, né? E o francês, ele falou, professor, por enquanto eu não estou estudando francês, porque eu estou aplicando para um programa na Alemanha. Quem ganhar me leva e eu aplico para essa língua. Foi assim na Água Paritec, foi complicado, ele teve a bolsa CAPES dele depois do exame de francês, terminou o curso dele, voltou para a Unesp, lá de Jaboticabal, e hoje está trabalhando no Canadá. Sabe? Então, é aquele investimento pessoal que você tem que dizer, opa, daqui a 6 meses eu tenho que ir lá, vamos embora. É essa garra que você tem que ser capaz de mostrar. Se não der, pode ser para um outro momento da vida, não tem problema. Mas, nesse momento, essa garra é necessária. Por quê? Porque é a tua comunicação com o país onde você vai. Independente da escola, é para onde você vai, você tem que aproveitar esse teu séjour na França. No processo seletivo da Poli, a gente também não pede o certificado. Se vocês tiverem, claro, a gente pede para mandar, mas a gente vai perguntar qual o nível que vocês estão. Quanto tempo vocês estão estudando a língua, a gente vai perguntar. Mas a gente não vai exigir o certificado. A gente, claro, pode dar orientação para vocês de quando as bolsas pedem o certificado. A CAPES, por exemplo, não é só o Delphi, o DALF, ela aceita também o TCF normal e o TCF CAPES. Então, assim, tem algumas coisas que a gente pode dar de orientação para vocês.
Tá? O importante é sempre se preparar em termos de proficiência. Tá? Para vocês vão ter que se virar lá também quando chegar. Só um detalhe. Então, Chimie e SPCI tem o mesmo, vamos falar, departamento de língua, é uma pessoa. Tá? E ela faz a mesma seleção para a gente. Por volta de março ou abril, vocês vão receber, os candidatos que forem selecionados, vão receber um link para fazer uma avaliação online, que vai dar o nível que vocês têm naquele momento. E essa avaliação tem que ser muito bem feita, porque é a partir dela que essa pessoa vai trabalhar com vocês para trazer o seu nível correto. Tá? Então, ela manda esse link, a gente recebe uma avaliação, e ela vai construir para o mês de agosto um curso online, colocando vocês no bom nível. Tá? Você já está fazendo pós-graduação, você teria talvez questões mais específicas sobre o funcionamento das escolas. Fica à vontade de levar o microfone. Licença, professor, parabéns pelas apresentações, foram muito boas. Tenho, assim, principalmente sobre a cultura de pesquisa nos países europeus. Eu sei que, por exemplo, para a engenharia civil, a POM foi a primeira escola do mundo, então é a mais tradicional que existe. Só que, ainda assim, o estilo de pesquisa dela é muito interdisciplinar, que é o que eu vejo nas escolas do grupo. Então, eu imagino que quando vocês falam que um aluno que sai daqui da Poli, como todos nós somos da Poli, ele vai ter que sair de sua zona de conforto e passar por uma exposição a muito mais áreas que eles não estavam expostos aqui dentro. Eu queria saber se algum de vocês teve uma resistência a isso quando teve essa nova exposição, ou se é algo que é uma transição mais natural, porque o ensino aqui é muito disciplinar, e eu vejo que lá é algo muito mais transversal e as pessoas têm que estar abertas a não estudar só aquilo que elas estão acostumadas, mas aquilo que vai agregar de diversas outras formas. É uma muito boa pergunta. Eu vou responder na forma de não apenas o Marcos, mas outros estudantes que passaram pela Água Paritec registraram, gravaram, vamos assim dizer, testemunhos. E um rapaz da Exalc, vamos assim dizer, na argumentação dele, ele vai comparar a Universidade Brasileira com o que ele viu na França. E pelo menos no caso da Exalc, não sei se isso vale para a Poli também, para a Civil, por exemplo, ele diz, na Universidade Brasileira, você tem uma sensação de seguir um conhecimento enciclopédico, você vai virando página, temas diferentes, podem ser agrupados por capítulos, mas você está colecionando figurinha num álbum de jogador de futebol, e você tem que completar as páginas, os créditos, as sequências, os percursos, as especializações, quer dizer, nem sempre você vê qual que é o fio vermelho que vai levar para o final, e ele compara isso com a experiência dele, no caso particular, tá? Mas imagino que nas outras escolas não seja muito diferente, no caso dele, na Água Paritec. Você tem um problema prático, um projeto com outros colegas, e você tem que voltar para a dimensão ciência básica, tem que ver o lado social, você está analisando uma mudança de um uso de solo numa comunidade, a componente econômica, o que isso vai mexer no tecido social, no tecido socioeconômico daquela comunidade, porque você está mudando, por exemplo, a cultura. Ele era um agrônomo, ele fez o nosso segundo ano produção vegetal, então como que você pode, por exemplo, impactar um sistema que é humano, que é econômico, que é tecnológico, que é produtivo. Tá? Então, para ele, essa visão foi extremamente enriquecedora, e era um bom aluno. Era o primeiro da turma da Exalc, 200 alunos por ano. Ele teve uma bolsa Eiffel. Tá? Então, ele teve essa noção, ele traduziu muito bem, que eu acho que é uma boa comparação entre seguir um estudo no Brasil, por melhor que ele seja, mas é a maneira como é estruturado um pouco. Tá? Para uma visão talvez mais holística, não é exatamente humanista, mas ela é integradora no sentido que os problemas eles são globais no sentido disciplinares. Mais você fica na tua disciplina, você pode ter a tendência de procurar a forma perfeita de medir o ângulo de 90 graus que essa face da cadeira está fazendo com a outra, mas o teu problema não é esse. A cadeira está de pé? Ela vai aguentar meu peso? O que acontece se eu der um chute nela? Ela vai durar se começar a pingar chuva? Quer dizer, você tem outras dimensões que não necessariamente você está levando em conta na hora que você está avaliando a cadeira. Ela é muito mais do que um objeto. Ela tem uma função. Então, passa um pouco por aí esse ensino de uma outra forma. A segunda parte da tua questão, as resistências. Tem aluno que se adapta mais rápido. Tem aluno que você tem que puxar a orelha. Olha, meu amigo, nós estamos em maio, o teu estágio tem que começar em junho, e o que está acontecendo? Tá? Então, uma certa forma de dificuldade que essa pessoa pode, lá na frente, também encontrar, essa dificuldade tem que diminuir, porque lá na frente ele não vai procurar um estágio, vai procurar um emprego. E aí é questão da pessoa.
Será que no Brasil ela já era meio desenrascada para arrumar um estágio, uma iniciação, ou ele apenas chegava na sala de aula, ouvia, voltava para casa, dia seguinte de novo? Quer dizer, não é a pessoa que vai se integrar rapidamente num sistema aí multidimensional de disciplinas e de conhecimentos, uma língua estrangeira, longe dos pais, da feijoada, da namorada, do futebol. Não, mas tudo isso é importante, porque tem gente que é admitido e na hora H diz não. Então, não vou renunciar a isso. Com bolsa. Tudo bem. Se é para não ir, a gente precisa saber. Se for para ir, desistir 3 meses depois, aí é problema. Eu não posso atribuir essa bolsa para outra pessoa. Em escolas com poucos número de efetivos, eu não vou dizer que ele vai ter tirado a vaga de alguém, mas houve um compromisso para que essa pessoa fosse aceita nessa especialização. Por exemplo, o nosso domínio D3, que é ambiente, hiper concorrido, já entre os franceses. Então, para eu colocar, para a nossa sessão de graduação, ela tem outro nome lá, ser colocado no D3, o aluno brasileiro tem que chegar com muito argumento no dossiê de candidatura, e a gente tem que, já no júri interno da escola, antes de ir para o júri final, esse aqui tem que ir para o D3. Então, vai ter um francês que vai ser alocado no D4, no D2. Quer dizer, esse tipo de debate pode acontecer porque a escola tem muros, os laboratórios têm número de computador, tem número de reômetro, tem número de microscópio. Então, você não pode acolher o mundo. Então, chega uma hora que você tem que dizer, a lista de admitidos é esse aqui. O manezinho da ilha, que veio de Florianópolis, ele ficou... Não deu. Não deu por uma série de fatores, mas a vida é assim. Então, de uma certa maneira... A gente está aqui na Poli, amanhã a gente está na Unicamp, quinta-feira a gente está em São Carlos. Quer dizer, não vou dizer que é uma concorrência entre vocês, mas, de uma certa maneira, ela existe, porque são individuais as candidaturas e o match entre a escola de lá, daqui, com o teu perfil individual. Eu participo do júri da escola desde 2015, tem anos que eu envio 15 candidaturas brasileiras e o júri me aceita 6, 7. Fazer o quê? Tá, então... Tem a composição de candidaturas, eu acompanho a seleção como presidente do júri, para a minha escola eu ainda afino a seleção. É um exercício, exercício de risk assessment, que a pessoa pode, na teoria, estar boa para fazer a coisa, e na dúvida, se você percebe muita dúvida, a gente não admite, porque tem elementos que estão faltando nesse puzzle, nesse quebra-cabeça. Então, tem gente com dificuldade? Tem, e tem uma aposta. Você percebe o potencial da pessoa. Tem gente que fala, mas a entrevista a menina fez em francês, ou o teste dela, ela fez matemática, porque ela dava aula para candidato, para a Escola Superior de Aeronáutica em Pirassununga, então ela sabia matemática, então respondeu bem. A escola falou, tá, mas ela não sabe inglês, como é que ela vai ser? A menina, a gente falou com ela foi passar 2 meses com uma tia na Inglaterra, nos Estados Unidos, voltou, a escola falou, bom, tudo bem, deixa ela entrar. Ela está onde hoje? Está nos Estados Unidos, visitando uma fábrica da L'Oréal, que ela trabalha na França, na L'Oréal. Você vai dizer que ela tinha problema de inglês? Não. Ela não tinha tido oportunidade, talvez. Então, é a dificuldade do meu trabalho. Dificuldade todo mundo vai ter. A questão é saber se bloqueia. Inglês não bloqueia. Francês pode bloquear. Atenção. Tem gente que não consegue avançar no francês. Mesmo depois de 2 anos lá, você fala, mas menina, Marcela, faz favor... Cada um tem o seu telhado de vidro, como a gente diz na França. Penso que é bom, não? Desculpa, eu acho que está bom por hoje, não? Mais uma última pergunta? Meu Deus, 1h30. Mariana? Última palavra? Acho que agora a gente pode encerrar. De qualquer forma, todo o material que eles disponibilizaram para a gente vai colocar no site, que a gente ainda está montando o site do processo seletivo. A gente vai colocar toda a informação lá, inclusive essa apresentação que foi gravada. Tá? Então, se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar e-mail diretamente para as escolas, né, que a gente vai colocar a apresentação lá, tem o e-mail das escolas, né, perguntas específicas, e aquilo que vocês quiserem perguntar para a gente também é o crint.poli@usp.br. Tá bom? É isso. E, no caso específico do Marcos, se alguém quiser conversar com ele, me escreve com a presença do júri, eu coloco vocês em contato. Tudo bem? Obrigado mais uma vez, Mariana. Obrigado a Poli, obrigado Laércio e Davi. E vamos almoçar, né?